A geografia virou uma disciplina acadêmica lá pela metade do século XIX na Europa. Naquela época foram escritos os primeiros textos geográficos sobre vários temas, que hoje nós identificamos como geografia política, geografia agrária, geomorfologia, etc. E o ensino de geografia? E de maneira mais ampla, a educação geográfica. Depois que a geografia virou ciência separada das demais, quais foram os primeiros escritos sobre educação e geografia? Quais eram suas ideias? Quem foram esses autores? Há coisas daquela época que podem ser aproveitadas para a educação de hoje? Bom, fomos atrás dos primeiros textos sobre educação e geografia. Primeiro, é bom um esclarecimento. Após consultar colegas que pesquisam ensino de geografia e educação geográfica, chegamos à conclusão de que é difícil definir quais foram os primeiros escritos sobre educação geográfica, cronologicamente falando. Mas sabemos em que contexto a geografia chega no que hoje entendemos por escola básica. Em linhas gerais, o interesse em se colocar a geografia como matéria escolar surge da necessidade de alguns estados da época, como França, Alemanha e Inglaterra, em ensinarem para a população desde cedo o sentimento de nação, de nacionalidade associada ao Estado francês, alemão, enfim. Esse era um tempo de unificação dos estados ditos nacionais, onde era preciso produzir, forjar uma identidade nacional para dar coesão ao recente centralismo de poder dos estados territoriais. Assim, para a geografia caberia o papel de ensinar a criança sobre os trunfos, as belezas e os recursos naturais de seu país, para formar um adulto patriótico e defensor de seu estado. Mas alguns geógrafos se colocaram contra esse ensino ideológico em prol do estado. Dois desses são considerados fundamentais na chamada geografia clássica, o francês Élisée Reclus e o russo Piotr Kropotkin. Em 1885, Kropotkin escreve O que a geografia deve ser. Lá ele diz que a geografia é a ciência mais interessante, atrativa e sugestiva para pessoas de todas as idades e teria um apelo maior nas crianças, mas se tornou rapidamente um dos temas mais difíceis e sem sentido. A escola serviria para ensinar temas de interesse prático de colonização e de guerra, colocando o desconhecido como inimigo e justificando o domínio de povos distantes. Lembrando que ele escreve num contexto europeu do século XIX. Para Kropotkin, o ensino de geografia deveria partir do que chamamos hoje de trabalho de campo. Viagens, passeios, caminhadas ao ar livre. Tudo começa com o interesse da criança pelo mundo à sua volta. Ao ver uma montanha, querer saber como ela foi para lá. Ao ver um rio, querer saber como se formou, de onde vem e para onde vai. Kropotkin era um naturalista, via a geografia como ciência natural, mas longe do que hoje entendemos por geografia física ou geografia humana, para ele a humanidade deveria ser uma intermediária para se conhecer os fenômenos naturais. A tarefa da geografia, na primeira infância, então, deveria ser provocar o interesse por entender os fenômenos da natureza, partindo do conhecimento das pessoas. Por isso, ele fala que a melhor maneira de despertar o desejo de estudar a natureza é pelos relatos de pescadores e caçadores, de navegantes, de enfrentamentos com os perigos, de costumes e hábitos, de tradições e migrações. Se pararmos para pensar, isso é praticamente o que chamamos hoje de diálogo de saberes. Outra tarefa fundamental para a geografia na infância é despertar a fraternidade universal. Ele destaca que vive em tempos de guerras, ufanismos nacionais, ódios e rivalidades entre nações. Nesse contexto, a geografia deve ser um meio para anular ódios e estereótipos e construir outros sentimentos mais dignos e humanos. Por exemplo, a geografia deve contribuir para combater os preconceitos em relação ao que se chamava de raças inferiores. Assim, os adultos, professores ou não, devem oferecer às crianças o conhecimento da natureza, da ciência moderna e sobre como usar o conhecimento científico para construir um mundo melhor. Essa tarefa, que não é simples, deve se dar com uma reforma profunda no ensino de todas as ciências e também da educação geográfica. Daí, Kropotkin coloca que o ensino de geografia deve ter 3 objetivos.
despertar nas crianças o interesse pela ciência natural, ensinar que todos os seres humanos são irmãos, quaisquer que sejam as nacionalidades, e ensinar a respeitar os povos então colonizados e inferiorizados. E o papel do professor? Considerando a independência e o interesse livre da criança, Kropotkin fala sobre como deveria ser a formação de professores. Ele diz que o professor só será um verdadeiro professor quando sentir amor tanto pelas crianças como pelos temas que ensina, e isso não pode durar se o ensino for apenas uma profissão. Para ele, pessoas dispostas e capazes a ensinar não faltam, o que falta é descobri-las e interessá-las pela educação. Desse jeito, o professor não deveria ser um trabalhador assalariado, nem uma profissão específica, mas sim um ofício. Claro, isso em se tratando de uma sociedade muito diferente de hoje. O segundo texto que trazemos chama-se O Ensino de Geografia, de Élisée Reclus, publicado em 1902. Reclus também defende um método de ensino que parta da natureza, do mundo em torno do aluno, para construir o conhecimento. Ele escreve que, pelo método tradicional de ensino, o professor exige que o aluno acredite nele, quase que como num ato de fé, a decorar nomes de rios, montanhas e países distantes. Mas Reclus diz: voltemos à natureza. Ao invés de começar colocando mapas e livros nas mãos das crianças e evitando até falar a palavra geografia, ele as convidaria para longos passeios, caminhadas, onde ele, professor, pudesse começar aprendendo com as crianças, com a maneira com que elas descobrem e entendem o mundo. Nisso, além de observar a superfície da Terra, também se olharia para o céu, tentando compreender o movimento dos astros e a posição da Terra. Ao longo do texto, Reclus coloca várias sugestões de práticas de ensino envolvendo materiais como globos e outros que parecem brinquedos aos olhos das crianças, para explicar temas como estações do ano ou a própria posição dos alunos no planeta. Aliás, ele apresenta um dos seus projetos nunca concretizados, a construção de globos enormes, de dezenas de metros de diâmetro em cada grande cidade, para servir ao ensino público de adultos. Ele imaginou grandes globos em escala 1 para 1 milhão ou 1 para 500 mil, destacando que não serviriam para a educação das crianças, porque para essas seria melhor, ao invés de usar mapas planos, pedaços de globos com superfície em alto relevo, em escalas, por exemplo, de 1 para 10 milhões. O contato da criança com esses materiais seria então complementar à primeira tarefa de passeios e caminhadas. Por fim, Reclus deixa claro que considera as escolas modernas verdadeiras prisões, pois seriam inimigas da construção do conhecimento, principalmente da geografia, em que o ensino deveria começar e mesmo se dar totalmente fora de um espaço fechado com rigidez de disciplina e de horários. Os dois textos podem ser encontrados na internet em várias línguas, mas recomendamos a coletânea Escritos sobre Educação e Geografia, publicado pela Biblioteca Terra Livre em 2011, com o link aqui na descrição. Aliás, não deixe de conhecer o site, as redes e as atividades promovidas pela Biblioteca Terra Livre. Reclus e Kropotkin foram precursores em vários temas da geografia, e não seria diferente com a educação. Eles foram contra a geografia escolar da época, basicamente nacionalista, ufanista e que justificaria guerras, preconceitos e racismo. E eles nos deixam alguns pontos que hoje discutimos muito e que há mais de 100 anos os dois já destacavam. Uma educação geográfica anticolonial e antirracista, com a compreensão dos povos distantes como irmãos e não como seres inferiores a serem colonizados. E uma educação geográfica que parta da vivência da criança e dos trabalhos de campo, com o professor apenas orientando a sistematização do conhecimento, despertando o interesse pela ciência a serviço do bem da humanidade. Inscreva-se no canal do NEPES, siga-nos no Instagram, compartilhe nossos vídeos e contribua com a divulgação científica nessa época de negação da ciência, obscurantismo e ataque às universidades públicas.